Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco nessa sexta-feira, que é quase de carnaval. Olha, clima de carnaval em várias e várias cidades do país, já a partir desse fim de semana. Mas eu tô aqui hoje, não é para falar de carnaval, não. Tô aqui para falar de juros, porque essa quinta-feira foi marcada por várias decisões de bancos centrais em relação às suas taxas de juros nas economias. A maior delas, a da zona do euro, fez o Banco Central da União Europeia, determinou que a taxa de juros por lá continue em módicos 2%. Ontem também foi dia de decisão no México, que manteve a sua taxa em 7%, e na Índia, 5,5%. Por que, Thaís, você está trazendo essas informações aqui no Jornal Gente? Porque, mais uma vez, mesmo com essas manutenções e taxas de juros mais altas do que a média mundial, por exemplo, a do México, 7%, essas decisões mostram o quanto o Brasil está fora do prumo em relação àquilo que cobra para remunerar e para emprestar o capital que circula aqui na nossa economia. As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Estados Unidos hoje tem a taxa básica de juros na casa dos 3,5% e a China na casa dos 3%. Zona do euro, com quem o Mercosul está fechando aquele acordo de livre comércio, 2%. Vamos lembrar uma coisa, zona de livre comércio vale para os dois lados. Então, se o Brasil vai vender, e vai mesmo, e não dá a Europa, se tudo der certo, de commodities, de produtos agrícolas, produtos industriais que vêm da Europa vão chegar aqui no Brasil. A diferença é que na Europa, a empresa, o industrial, o investidor, paga 2%, um pouquinho mais que isso, para captar dinheiro e financiar o seu negócio. E aqui no Brasil, a taxa básica é 15%. A taxa real, por exemplo, para pessoas jurídicas, está na casa dos 25% na média, porque tem gente que paga muito mais que isso, principalmente aqueles que mais dependem de crédito e já estão numa situação delicada em termos de capital de giro. E o Japão? O Japão que durante tanto tempo tinha taxa zero de juros. Aumentou um pouquinho e hoje cobra 0,5%, 0,75% por ano na sua taxa básica de juros. E é aquilo que a gente sempre se pergunta, não é? Como é que o Brasil pode competir? Porque hoje, com não só a economia globalizada, mas com acordos comerciais cada vez mais agressivos, é só ver o que aconteceu agora no acordo Índia-União Europeia, e a Índia que está crescendo em números chineses, 7%, 8% no seu PIB. Esse acordo gigantesco, tanto a União Europeia quanto a Índia, com condições muito mais favoráveis para o desenvolvimento dos negócios. É bom a gente lembrar aqui que essa taxa básica, a Selic, que foi mantida na última reunião do Copom e que vai cair na próxima, o Copom já disse isso, mas cai quanto? 0,25? Vai para 14,75? Hoje está na casa dos 15, mas isso aqui é ficção. O que se paga na prática, na média, dados do Banco Central, pessoa física no Brasil paga, em média, juros anuais de 58%. Pessoa jurídica paga, na média, 25%. Como é que você compete como empresário com outro empresário que está no mesmo ramo que você e que paga 1, 2, 3% de juros? A inadimplência empresarial no Brasil está na sua taxa recorde, segundo o levantamento que foi divulgado nessa semana pela Serasa Experian. São 8.900.000 CNPJs negativados, com a soma das dívidas que batem 210 bilhões de reais, pagamentos em atraso. Maiores taxas de inadimplência naqueles setores que mais giram dinheiro no Brasil e que mais geram empregos, serviços e comércio. O que a gente tem aqui? Juros altos e restrição ao crédito. O empresário paga caro pelo dinheiro que precisa para manter o seu negócio girando quando consegue esse dinheiro. Não está fácil. Ontem aqui no Jornal Gente, nós entrevistamos o professor Ladislau Doubor, economista da PUC de São Paulo e que no ano passado venceu o Prêmio Brasil de Economia 2025, que é conferido pelo Conselho Federal de Economia. A tese dele, que é a realidade, é a seguinte: o ciclo da economia no Brasil não fecha,
porque é muito melhor para quem tem dinheiro colocar o dinheiro aplicado do que se arriscar numa empreitada empresarial. Se ganha mais dinheiro com processo financeiro do que com processo produtivo, como disse o professor Ladislau nessa entrevista ontem aqui ao Jornal Gente. Essa taxa de juros ela é absolutamente astronômica em comparações mundiais. Como eu estava dizendo, no Japão é 0,5% ao ano, né? Isso gera um dreno de recursos públicos absolutamente imenso. É um desvio de recursos públicos, porque de onde o governo tira para pagar esse dinheiro? Tira dos nossos impostos. Então, esses nossos impostos, em vez de servirem para financiar a educação, financiar a saúde, financiar coisas necessárias, né, esse dinheiro está indo para os grandes grupos financeiros. É um assunto de base da economia brasileira que não dá muita manchete, mas que é o que de fato impacta o resultado da sua empresa e você, que trabalha como funcionário, que sabe que muitas vezes aquele setor em que você atua tem o seu crescimento refreado por causa dos juros no Brasil. Quem é que consegue competir pagando 10, 20, 30 vezes mais do que aquele que produz, por exemplo, aqui no nosso vizinho, no Paraguai? Já já tem mais notícias chegando no Jornal Gente nesta sexta-feira. Sextou, pessoal! Estamos na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV.